Olá galera, e aí, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês tenham assistido o último vídeo que nós tratamos sobre a criação dos blocos econômicos e em qual padrão esses blocos econômicos eles se encontram. Porque hoje nós vamos discutir uns desses blocos. Então, esses são os principais blocos regionais. Nós encerramos nossa última aula com essa representação. E hoje nós vamos estar falando deste bloco que, olha, da União Europeia. Eu lembro que foi um dos últimos blocos que eu trouxe como exemplo para vocês e hoje nós vamos falar um pouco sobre ele e qual a sua importância hoje no cenário, quais são os países que fazem parte e como se configura, como um outro país pode fazer parte deste bloco econômico. Bom, nem sempre esse bloco chamado União Europeia teve esse nome, tá? A gente vai voltar um pouco no tempo para lembrar do início da formação desse bloco econômico. Bom, a União Europeia, ela veio começar a ser fundada, a ser criada, não com essa nomenclatura, não basicamente com esses objetivos que hoje elas possuem, mas foi lá ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944, e ela se chamava Benelux, tá certo? Porque integrou a economia da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que na época tinha sua economia basicamente fundada no carvão e no aço. Porém, deve-se lembrar o quê? Que nesse período, pessoal, nós estávamos passando aí pelo final da Segunda Guerra e a Europa era um território muito tenso nesse quesito, politicamente falando, justamente por essas questões. Mas esses três países aí conseguiram se juntar e começaram uma ideia de bloco chamado-se de Benelux. Mais tarde, em 1951, a Alemanha Ocidental, que após a Segunda Guerra aí, estava aí dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, mas foi a Alemanha Ocidental que, juntamente com mais outros dois países que fizeram parte efetivamente da Segunda Guerra, que é a França e a Itália, se juntou a Bélgica, Luxemburgo e Holanda e criaram aí, gente, a SECA, tá? E que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então elas se juntaram aí para dar um impulso na formação desse bloco econômico aí, que hoje nós conhecemos como União Europeia, mas que ela veio passar por um processo de mudanças em seu nome. Em 1957, esses mesmos países, tá, citado anteriormente, criaram a CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia. Então aí você já dá uma pausa e percebe que o nome e a ideia, o objetivo já começa a se entender e se a entrelaçar aí, pensando nessa logística aí de que os blocos se chamam, os blocos regionais começaram a ser mais conhecidos como blocos econômicos, pensando principalmente no desenvolvimento econômico entre os países partes do bloco. E aí se chama-se agora Comunidade Econômica Europeia. Porém, embora tenha se dado um salto aí até 1991, vale ressaltar que entre 57 e 91, vários países começaram a fazer parte do bloco, na década de 60, de 70, de 80, e aí em 1991, através do Tratado de Maastricht, tá? Houve toda essa mudança na nomenclatura e nas ideias, né, formadas aí para se tornar um bloco econômico, e criou-se aí a UE, que é hoje conhecido, como nós bem sabemos, como a Grande União Europeia, que entra em vigor a partir de 93. Bom, em que se consiste então essa União Europeia? Ela é um Estado de direito formado pelos países membros com a livre circulação de bens, serviços e capital. Então tem aí todas essas relações entre esses países. E mais na frente nós vamos estar vendo quais são as representações basicamente presentes nessa modelo econômico aí. Bom, apresenta a União Monetária e Econômica como a adoção do euro, ou seja, esses países membros adotam como se uma única moeda. Por isso que nós podemos perceber que o euro é uma moeda tão forte. Afinal de contas, ela não é uma moeda de um país único, mas de um conjunto de países que têm e que apresentam interesses comuns.
Países que não adotaram o euro, logicamente, tivemos aí a Inglaterra, a Suécia e a Dinamarca, que permaneceram com as suas respectivas moedas. Bom, a União Europeia ela busca a união política que consiste em alguns parâmetros. Primeiro dela, a criação de uma política externa e de segurança comum, tá? Então, essa política externa de relações comerciais entre os outros países, tá? Mantendo-se a segurança do mercado financeiro. Vale lembrar, pessoal, que quando a gente fala assim dessa segurança, é que para que se proteja de eventos catastróficos econômicos, como ocorreu com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, existia uma preocupação muito grande nesse sentido. Uma outra coisa é o reforço de cooperação nos domínios da justiça dos assuntos internos, ou seja, uma discussão mais ampla no que se trata nas relações entre esses países. Também a construção de uma Europa mais social, tá? Ou seja, para que não haja uma diferença, digamos assim, econômica e social entre os países, socioeconômica, tão alarmante entre um país e outro. Porque nós vamos ver lá mais na frente que nós temos países muito ricos e países com um percentual econômico um pouco mais modesto, se a gente assim pode chamar. Bom, novos campos de ação comunitária, que são fundos comunitários, isso para quê? Evitar que países entrem em crises financeiras. E o reforço da legitimidade democrática, ou seja, o país para fazer parte dessa União Europeia, para ele adentrar essa parte dos blocos econômicos, ele precisa ser um país legitimamente democrático, com participação efetiva da população. Então, quais são então esses critérios para ingressar na União Europeia? Bom, a gente sabe que para se ingressar em qualquer situação, para ingressar no curso de Direito, para ingressar no Conselho de Medicina, para ingressar em qualquer coisa, você precisa seguir alguns critérios. E não seria diferente para ingressar em um bloco tão importante como é o bloco econômico formado da União Europeia. Bom, um deles, ser um Estado de Direito plenamente democrático, tá? Então, qualquer ameaça de golpes de Estado, como ocorreu agora lá no Afeganistão, que o governo saiu e um outro tomou o poder, então isso desqualifica esse país para fazer parte do bloco econômico. Uma outra coisa é ser um Estado laico, ou seja, ele não se determina como parte ou como corpo de uma única religião, tá? Então, há livre-arbítrio em escolher aí a sua religião, qual você quer seguir. Então, nesse sentido, no qual também não haja discriminação nem de gênero, nem de ordem étnica. Então, ou seja, a gente está vivendo momentos, pessoal, do seguinte, muitas pessoas sendo atacadas pela sua cor, pela sua etnia, tá? Essas questões do racismo. Então, a União Europeia ela não aceita esses tipos de movimentos, não aceita que esses tipos de ações sejam vivenciadas dentro dos seus países, pelo menos na teoria. A gente sabe que na prática são outras coisas. Manter uma política cambial e financeira rigorosa com controle inflacionário. Gente, quando a gente pensa nisso, eu penso logo na conta de energia aí com aumento de mais de 50% para o próximo mês. Eu já estou preocupado. Porque estou eu aqui com o meu computador ligado, a ring light, e me preocupa como é que vai vir a conta de energia já esse mês. Mas esse aumento aí que está ocorrendo mês após mês, a gente não tem nenhum ano que aumentou essa questão do controle aí da energia, e a gente já está passando por isso tudo. Mas justamente é manter esse controle inflacionário para que as coisas não aumentem do jeito que está aumentando. E a gente nem falei do gás de cozinha ainda, tá certo? Uma outra coisa é combater a corrupção e fortalecer as instituições democráticas. Então a gente está aí vivenciando momentos também que a gente pode pegar o parâmetro disso aí e trazer para o Brasil esse momento aí de ataques ao Congresso, de ataque aí aos ministros do Supremo, né, por parte do governo. Então tudo isso tem várias questões. Então é combater e fortalecer essas instituições democráticas, tá? Principalmente os três poderes se tratando do Brasil. Estabelecer uma política ambiental com os demais membros da organização. Eu tratei com vocês aqui de outras aulas justamente sobre os problemas ambientais que ocorrem. Então é necessário implementar, colocar uma política ambiental eficaz para que a gente possa aí combater o excesso de extração de recursos do meio ambiente.
e que nós estamos entrando aí numa crise climática muito forte, justamente por causa dessas questões. Estabelecer políticas migratórias de acordo com os demais membros. Então, ter uma maneira de tratar essa política de processo de migração entre os países aí também, tá? A gente sabe que por causa do Afeganistão, muitos países estão recebendo os imigrantes vindo do Afeganistão por conta dessa política aí que está sendo exercitada lá. Então, quando a gente fala em União Europeia, a gente pensa o seguinte: quem faz parte? Quando a gente fala assim atualmente, e aí entra uma seguinte questão: não mais 28 Estados membros, tá? Além dessa lista que está aí. Vale destacar que entre 2019 e 2020, o Reino Unido expressou o desejo de deixar a União Europeia, de não fazer mais parte desse bloco, logo que, através de um plebiscito, isso foi passado, muito apertado, mas foi passado, e hoje o Reino Unido, que é composto aí pela Irlanda do Norte, por Inglaterra, por Escócia e por País de Gales, não fazem mais parte da União Europeia, tá? Então vamos deixar isso aí em evidência aí para vocês saberem. Então ainda estão em negociação aí a Macedônia, a Sérvia, Montenegro, Turquia, Islândia, alguns desses aí, tá? Já passou pelo processo, já fazem parte, tá, do bloco econômico. Tá aqui os países, tá, que são alguns são candidatos, tá aqui a Turquia, candidatos a fazer parte, mas aqui outros já entraram, tá, fazendo parte aí do bloco da União Europeia. Bom, mas a União Europeia também, ela tem alguns desafios e superar algumas diferenças em seu plano econômico. Quando a gente falou lá da questão social, era basicamente sobre isso aqui que nós estávamos falando. Por entregar desde países muito ricos, como a Alemanha, França e entre outros, há também países com economia modesta, como a Grécia, que enfrenta escassez do posto de trabalho, ou seja, um nível de desemprego muito grande. Há também aqui a Espanha, que em 2012 chegou a quase 1/4 da população economicamente ativa, tá? Então, são dados aí que a gente traz de países que talvez, observando aqui da América do Sul, esses países europeus talvez a gente observasse e dissesse não está passando por nenhum tipo de problema econômico. Afinal, estão aí presentes nos maiores blocos econômicos mundiais. Bom, existe também a Suécia e a Holanda, que desfrutam aí, por exemplo, de elevados índices de desenvolvimento humano, ou seja, uma grande economia, educação, expectativa de vida. Então são países exemplos nesse sentido. Evitar uma crise econômica, justamente do SPIC, que são os países considerados particularmente vulneráveis em razão do alto ou crescente endividamento e do alto déficit público em relação ao PIB, como Portugal, Itália, Irlanda, a própria Grécia, a Espanha entra aqui novamente, tá? Então são países que a gente pode observar e não é tão rico assim como a gente imagina. Apresenta sim uma estrutura muito bacana, uma estrutura forte, mas que passa por grandes problemas. Isso porque esses países, para além disso, eles também têm um bom IDH. Ao ponto de que, por exemplo, a Itália tem um IDH muito forte em relação a, pelo menos, a expectativa de vida. Ou seja, você tem uma população idosa na Itália muito grande, mas isso causa um problema porque ao mesmo tempo que você tem um alto índice na população idosa, você tem um baixo índice na população, digamos aqui, que está na base da pirâmide. Tá? Então são vários dados aqui que nós podemos analisar posteriormente e posso mostrar para vocês como isso se aplica nesse sentido. A outra coisa é superar diferenças do plano político, ou seja, divergências políticas, movimentos nacionalistas e separatistas. Há algum tempo, por exemplo, na Espanha, e aí olhe como a Espanha está sempre presente, a cidade de Catalunha, ela tenta impor aí um sistema nacionalista, esse movimento nacionalista de separatista, tentando ele ser o único país aí, já que até mesmo a língua que é dita, que é falada, que é conversada na Espanha, em demais regiões da Espanha, não é a mesma assim utilizada na Catalunha. Eles utilizam a língua catalã como oficial. Tá? Uma outra coisa são o fortalecimento de partidos políticos radicais, tá? Então tentar conter esses partidos radicalistas, xenófobos, de extrema direita, que colocam em risco a estabilidade de alguns países, podendo até mesmo afetar a integração do bloco. Eu não vou nem comentar sobre essas questões políticas radicais, tá? Porque a gente pode ser aí pressionado a mudar o nosso contexto. Porém,
Incertezas para a efetivação de uma Constituição Europeia única, ou seja, instituir uma única Constituição Europeia que possa aí reger todos os países membros que fazem parte da União Europeia. Então, essas diferenças aí de um plano político que tentam se solucionar. Por essas questões, e aí vem aquela segunda pergunta lá do início da nossa aula, lá da outra aula ainda, né? Quais são os objetivos, então, de um bloco econômico? E nesse sentido, quais são os objetivos da União Europeia? Uma, livre circulação de bens, de produtos, de pessoas, tá? De serviços e de capital. Então, ou seja, o trânsito livre ali de pessoas entre os países que fazem parte. Ou seja, como a gente falou na aula passada, a livre circulação de pessoas intra-países que fazem parte do bloco econômico. Uma outra coisa é promover a coesão e a solidariedade. Nunca nós pensamos em falar tanto em solidariedade como em tempos no qual nós estamos vivendo. Tempos como esse de pandemia, e que ser solidário é uma das formas mais bacanas hoje que poderia se dizer de se viver, ter empatia com o próximo. Uma outra é promover o processo científico e técnico. Outra coisa que justamente em momentos no qual nós estamos vivendo, tá? E aí nós falamos do processo de globalização, industrialização, no momento que nós estamos vivendo, nunca a ciência foi tão importante como este momento, tá? É um momento de pandemia em que a ciência conseguiu desenvolver vacina aí com alto teor de eficácia, tá? Para conter e combater aí a Covid-19. Então, justamente, isso é um dos objetivos da União Europeia. Uma outra é promover um desenvolvimento econômico e social equilibrado. Aquilo que a gente colocou lá em cima, gente, evitar que países como Grécia, Espanha, Itália passem por problemas econômicos e sociais. Então, eles tentam equilibrar aí essa balança do mercado aí europeu. Outra coisa é lutar contra a exclusão e a discriminação e promoção da justiça e proteção social. Sempre pensando, pelo menos, vamos de lá que dizer, né? Estamos falando aqui da teoria do que diz o projeto, de quais são os objetivos dele. Que é justamente lutar contra a exclusão e a discriminação social aí. E aí não está falando não só de pessoas, mas do país em si. E por fim, é uma promoção da paz, dos seus valores e do bem-estar da população. E aí eu vou destacar para vocês o seguinte: não estamos falando aqui de valores como se prega por aí. Valor da família tradicional. Não, estamos falando de valores como amor, compaixão, empatia, solidariedade. São esses os valores que está aqui sendo discutido, que se pensa nesse sentido no bem-estar da população, tá? Pessoal, isso estou falando só da União Europeia, do ápice dos blocos econômicos mundiais aí, tá? Mas nós vamos discutir em outras aulas também assuntos relacionados, por exemplo, que é o tema da nossa próxima aula, que é o tema relacionado ao Mercosul, tá certo? Nós vamos falar um pouco aí do bloco econômico do qual o Brasil faz parte, discutir um pouco dessa economia e logo mais estaremos trazendo essas aulas para vocês. Muito obrigado, bons estudos para vocês. Não se esqueçam, todos esses conteúdos estão interligados. Globalização, problemas ambientais, industrialização e blocos econômicos, isso são tudo um conjunto de fatores que chegou a esse determinado momento. Muito obrigado e até a próxima aula.